Bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama. Tô muito feliz que você está aqui e vamos continuar hoje nos nossos, 10 sinais que estamos sendo violentos com a gente mesmo, E o nosso segundo sinal de hoje é: você evita conflitos. Gente, essa sou eu assim, todinha, da cabeça aos pés, eu juro. Porque eu passei a minha vida inteira evitando conflitos. E eu achava, gente, que eu tava arrasando. Eu pensava, gente, eu sou a paz em pessoa, eu não compro uma briga, todo mundo gosta de mim. Então, o problema aí é que eu queria agradar todo mundo e por isso eu me esquivava de qualquer conflito e guardava tudo pra mim, tudo que me deixava desconfortável, eu guardava, Então, eu agradava todo mundo, que era ótimo, mas desagradava a pessoa mais importante de todas, que sou euzinha de Melo, não é? Então, assim, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então, eu tinha essa ilusão de que agradando os outros eu ia suprir essa vontade, esse desejo de ser aceita, de ser amada, que tem muito a ver com o ego também, E daí eu ficava engolindo, mas, gente, não adianta. Uma hora a conta chega, ela chega, sabe? Uma hora tudo que a gente engole transborda. Então, assim, quem paga esse preço, somos nós, E não quem nos causou mal. Quem nos causou mal tá lá, ótimo, de buenas. Porque essa pessoa nem sabe que nos causou mal, porque a gente não falou, a gente sorriu, disse que tava tudo bem. E errado, gente, errado, não! Um exemplo bem prático pra dar pra vocês, tá? Aqui. A gente vai no cabeleireiro, mulherada aí vai no cabeleireiro, começa a cortar o cabelo de um jeito, o cabeleireiro começa a cortar de um jeito que você não tá gostando. E daí o que você faz? Você não fala nada, vai subindo aquele nervoso, você acha, ele tá cortando demais, eu não queria tanto, mas você fica quieta, você engole, e no final, quando ele te mostra como você ficou, pega aquele espelho lá e te mostra como você ficou, você odeia, e o que você faz? Você sorri, você diz, ai, ficou ótimo. E daí que a gente sente aquele nó aqui na garganta, aquele nó de quem tá engolindo. E daí a gente chega em casa e a gente se olha no espelho e chora de raiva, chora de decepção por não ter conseguido se impor com o cabeleireiro, Não é sobre o cabelo, é sobre a gente não conseguir se impor, Enfim, esse é um exemplo bem bobo, mas é só pra ilustrar essa situação de não querer trazer violência pro outro, no caso, não dizer pro cabeleireiro que você não tá gostando do corte que ele tá fazendo, e acabar trazendo violência para você mesmo, E chegar em casa e chorar. Então, vamos cuidar muito, Porque não adianta você não ser violento com o outro e ser violento com você mesmo, Os conflitos, eles fazem parte da vida. Sempre vai haver conflito, E muitas vezes eles vêm da falta de comunicação, vêm pela falta de diálogo. Exatamente porque a gente não se expressa, a gente tem medo de se expressar, A gente tem esse medo de desagradar o outro. E é muito importante lembrar que apesar da gente se expressar de maneiras muito diferentes, Isso acaba gerando muitos conflitos e desentendimentos. No fundo, lá no fundo, todo mundo, gente, quer a mesma coisa, sabe? Sério. Todo mundo quer amor, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer alegria. Todos nós temos as mesmas necessidades e são justamente essas necessidades que a gente tem em comum, que nos conectam. É isso que gera a nossa conexão, A gente fica com essa impressão de que a pessoa não violenta, ela tem que aguentar todo tipo de violência, perdoar todo mundo, não reagir. E aceitar a violência é um ato de violência contra você próprio, E eu não tô dizendo que a gente tem que ser violento com o outro, mas a gente precisa saber impor limites e lutar pelos nossos direitos, reconhecendo o nosso valor, Ser gentil não significa que os outros podem abusar de você. Mas a gente precisa estar atentos às interações que exigem que a gente seja mais
firmes e verdadeiros, né? A gente não pode esperar que as pessoas adivinhem como a gente está se sentindo ou quais necessidades nossas não estão sendo supridas, certo? Para que a gente crie um vínculo de confiança com as pessoas, a gente precisa comunicar as nossas necessidades, né? A gente precisa dizer os nossos pedidos de uma maneira que as pessoas entendam com clareza, porque não é só dizer, né? É dizer e ser entendido também, né? Então, a ideia seria que a gente expressasse o que a gente está sentindo, sendo honestos com nós mesmos e com o outro quanto a isso, né? Porque, por exemplo, lá na história do cabeleireiro, eu não tô sendo honesta nem comigo, nem com o cabeleireiro, né? Eu tô mentindo pra todo mundo, dizendo que tá tudo bem, né? Quando na verdade não tá. Então, quando eu sorrio e digo que tá ótimo e não tá ótimo, eu não tô sendo muito honesta, não tô sendo muito sincera, né? Então, a gente precisa cuidar das nossas próprias necessidades de uma maneira equilibrada, né? Porque assim que a gente vai conseguir ficar mais calmos, mais saudáveis, e assim que a gente consegue estender esse nosso equilíbrio para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, em primeiro lugar, tem que ser o nosso próprio equilíbrio, né? Pensem que cada gesto gentil que você faz, você não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas você também está criando um impacto em algum lugar, em alguma pessoa, né? Esse gesto, ele ressoa, né? Ele se projeta, né? E eu quero finalizar a minha fala de hoje com uma história muito interessante sobre Gandhi. Adoro falar de Gandhi, né? Enfim, vou contar para vocês essa história então. Um dia, Gandhi fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? E eles responderam: gritamos porque perdemos a calma. E o Gandhi questionou novamente: mas por que gritar quando outra pessoa está ao seu lado? E eles responderam: bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. E Gandhi voltou a perguntar: mas por que não podemos fazer isso em voz baixa? Várias respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o Gandhi. Então, Gandhi esclareceu: vocês sabem por que gritamos com uma pessoa quando estamos aborrecidos? Quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, elas precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que acontece quando duas pessoas estão apaixonadas? Elas não gritam, elas falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes, seus corações estão tão próximos que elas nem falam, elas somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar. Elas apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas se amam e estão próximas. Por fim, ele disse: quando vocês discutem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Veja com quem você está gritando, se o que quer é ser ouvido, ou se você quer se ouvir. Antes de bravejar com alguém, seja por qualquer meio que escolher, pense 10 vezes antes de fazê-lo. Quando gritamos, não interessa se estamos certos ou errados, nós perdemos a razão. Quem reclama por uma verdade não se exalta, pois tem a certeza que sabe exatamente o que está falando. Forte, né, gente? Nossa, vamos fazer umas respirações aqui juntos para pensar um pouco sobre tudo isso que eu falei, para dar uma digerida. Então fechem lá os olhos, vamos puxar o ar bem devagar.
Exalar bem aos pouquinhos. Faz mais uma inspiração grande. Expira. Esse foi o nosso yoga de pijama de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham um ótimo domingo. E eu espero vocês amanhã, hein? Beijo, beijo.